Boa noite, pessoal. Vamos já dar início a essa live tão importante hoje. Com uma amiga assim super especial, Josi Mota. Oi, Sandra. A gente vai fazer uma live que muitas pessoas já estavam esperando, né, sobre as carícias de uma sexualidade que não depende apenas do toque. Tudo bom, Gentile? Clarissa? Josi já está por aqui, ela deve estar entrando online. Boa noite. Quem tiver perguntas podem deixar, eu vou tentar responder, ou seja, eu vou passar para a Josi, para a Josi responder. Ela já entrou. Josi é super pontual, é britânica. Assim, que mora no meu coração. Tá entrando aqui. Oi, Josi. Gente, que delícia te ver! Linda como Ai, sempre, que saudade também. de Linda, você! linda é você, minha amiga. Você é um Ai, ser humano gente, muito especial, uma profissional de excelência. eu Eu tinha também. pedido tanto para que você viesse aqui. A minha prima, Ana Patrícia, vai Você entrar sabe muita que gente você hoje sabe aqui. que você não precisa nem pedir, basta você sinalizar, eu tô aqui. Você mora no meu coração, né, Lissa? Não, Josi, você no meu. Tô louca que você venha para Natal, que essa pandemia termine e a gente faça esse momento presencial, que a gente precisa Ah, muito. tomara, né? Essa troca de aprendizagem, de saber, e com você tudo Gente, fica mais fácil. esse ano, né? Tomara que a gente consiga recuperar algumas coisas que tá tão difícil, dá tanto medo, né? Ó, Vivian aí, ó. Oi, a Vivian! Vivian tá aqui, Eita, ó, que ao vivo, delícia! falando duas queridas. E a gente tá morrendo de saudade Oh, da nossa equipe, não né? é? Fazia Aquele uma dia você diferença postou a muito grande. foto. Ai, mas eu viajei. Aquela foto eu tenho, né, guardada aqui no meu álbum e com muita saudade, né? Para quem não sabe, eu trabalhei com a Alissa, gente. Eu tive essa honra. Eu que tive essa honra, Aura Mais. Um ser humano 2000 como e você. 2012? 2012, Foi né, em Alissa? 2012, 2012. E a gente Isso. trabalhou juntas e eu só aprendi com você, né? E assim, tem Não, você e como. eu também, né? A gente troca muito, né? Sempre tem uma troca. Quando é um sistema realmente como da própria lei da física, há trocas, né? De É calor, de verdade. emoção, de A energia a conhecimento. gente sente, né? A energia a Sim. A gente sente. Thaís! Ó, o pessoal aqui. Olha aí. Eita, Mari! As meninas aqui de Fortaleza, gente! Oi, Ceará, Rio Grande do Norte, honra o Lissa, Ceará, né? Lissa, você sabe colocar fixar aquele tema da Sim, deixa eu live? tentar. Me deram deixa eu tentar, tá? Me Ah, deram tá. uma dica, se você não tivesse dito isso. É porque Deixa eu eu vi hoje ver. há pouco no Instagram, no YouTube, falaram que você tem que escrever o tema, aí envia, aí depois clica em cima dele, mas só você parece que pode, porque como a live está sendo no teu Instagram, tem que ser Eu você. primeiro envio para você. Não, não, sabe esse negócio, ó, tá ali, ó, até a Thaís tá falando, escreve no comentário e seleciona. Certo, Vai, certo. Thaís, E diz pra aí? gente aí. Bora, Thaís, depois que eu selecionar. Então escreve e seleciona, e depois, aí, acho que na hora que você selecionar, talvez vá aparecer a opção fixar. Porque eu vi no YouTube que ele escreveu, enviou e clicou. Aí eu acho que então ele fez errado, não sei. Eu vi há pouco, porque hoje foi meio É, punk pra mim. Ó, eu clica em acho fixar. eu acho que eu vou ter que clique em fixar. Então, tá vendo essa barrinha de comentário? Como se você fosse Não, escrever pra mim. eu escrevi, mas eu ainda não consegui fazer o fixar. Ela falou pra você, como é que chama? Clicar em publicar. Peraí, clicar em Hum. publicar depois que você escreve. Clique, publica, né? Como se você estivesse Primeiro eu mandando pra publico, mim. Eu acho que então ela falou pronto. isso. Aí agora, clica em cima da mensagem. Tá. Ah, pronto, eu vi a mensagem. Clica em cima da mensagem e parece que aparece essa opção fixar. É o que o cara Tô falou, né? tentando, gente, que eu sou meia devagar. E eu, gente, quase parando. Ó, não consegue. Aqui o meu não tá mostrando nada. Ó, ele tá falando que agora Tentando. clica em cima. Oi, Ai, Lu! pronto, A Lucia. quase!
Conseguiu? Oi, consegui! Valeu, pessoal! Obrigada, universitários! A gente sempre solicita os Obrigada. universitários. Obrigada, Thaís! E eu ainda tô caminhando na tecnologia. Eu digo até assim, sou meio que jurássica, mas uma jurássica que quer aprender, né? E quando a gente quer aprender, a gente consegue, né? Olha, gente, o meu Instagram, que eu fiz com muita insistência de amigos lá de Belo Horizonte, eu fiz no final de 2017. E eu não sabia fazer nada. Aí hoje eu fuço tanta coisa que tem gente que no começo me ensinou, fala, Josi, como é que você fez isso? Eu falei, peraí que eu já te passo. E assim, quem tiver ao vivo pode também deixar perguntas, né? Eu já tenho algumas perguntas que foram feitas pelo direct, inclusive as pessoas Sim. não querem que eu fale os nomes, para você ver a Não tem situação. problema, né? Quando a gente fala de sexo, né? Ninguém É, quer dizer que tem. Todo mundo é um querubim, isso. não tem nada, né? Daqui Não pra tem baixo. nada. E interessante que a gente Fabrícia! nasce com a Belo Horizonte sexualidade está e aqui morre, também, né? ó. Com Também. certeza. Belo Horizonte também está aqui. Ai, que delícia. Fabrícia é uma amiga nossa de profissão, maravilhosa, psicóloga de Belo Horizonte. Olha aí, Luciana Figueiredo. Tem muita gente conhecida, porque, como eu falo para vocês, eu sou um pouquinho lenta na tecnologia, eu vou lendo devagar, tá, pessoal? Mas vocês vão deixando aí as perguntas, porque Josi parece que é mais ativa do que eu aqui. Não, gente, eu sou meio cegueta, não liga. Lissa, quando você pensou nesse tema, só para a gente poder iniciar, ou você prefere que a gente comece se apresentando para quem não me conhece, para quem não te conhece? Como é que você prefere? Bom, eu primeiramente agradecer a sua disponibilidade, minha amiga, que, como eu estou dizendo, quem estiver assistindo vai só somar a vida das pessoas. A gente precisava trazer esse tema à tona, né? Estamos numa pandemia, mas a gente não está parado, a gente tem que continuar a Sim, vida. A gente precisa, sim. inclusive, desfocar dessas informações tão drásticas que a cada segundo entra, né, na vida da gente. O tempo E a, inteiro, né? e quando eu falei sobre as carícias de uma sexualidade que não depende apenas do toque, foi justamente pela nossa prática clínica de psicologia que Sim, adentra todos os dias a essa situação. As pessoas confundem muito sexo e sexualidade, e aí por isso é que eu gostaria de verdade, né? trazer uma especialista, que você é especialista na área, então é uma grande diferença de você ter propriedade em falar, porque você estuda muito a área, né? A própria Organização Mundial de Saúde, ela estabelece a saúde sexual como um direito e considera a Sim, satisfação sexual como sendo de grande importância para o sim. bem-estar geral. Então, a gente Faz mais do parte que dos nunca deve pilares, falar né? Faz parte dos pilares da vida, né? Da da boa qualidade de vida, saúde, né? Da né? boa Enfim. saúde. E nós, da psicologia, né? Você principalmente que tem essa especialidade, né? Você é especialista em sexualidade humana pela Universidade da USP, da Medicina da USP, e também tem uma especialidade em terapia familiar pelo Núcleo de Pesquisas, né? Do Rio de É. Janeiro. Então, Mas assim, hoje eu nós atendo só temos um. casais, né? Assim, não tô mais nem atendendo família, porque, enfim, a demanda seria diferente. Aí eu atendo hoje só. Quando eu falo só casais, mas a maioria dos meus atendimentos são individuais. Mas, assim, em relação à minha especialização, hoje eu não atendo mais família, né? Tô só com casais ou individuais mesmo, com questões ligadas à sexualidade. E você está no Ceará hoje, né? Em Fortaleza. Fortaleza, né? A última cidade que eu atendi antes, né, há 2 anos atrás, eu estava em Belo Horizonte. E antes disso, em BH. Natal, né? Em Em Natal. Natal com a gente, né? Somando É... a nossa vida, a vida de milhares de pessoas. Então, assim, o que é que você pode se apresentar para quem está, né, lhe assistindo? Falar um pouco do que seria o sexólogo, também que eu acho que é Uhum. importante, né? A sua Sim. Qual o vivência, a trabalho, né, da prática, o seu sexualidade? Porque trabalho, da muita gente fala assim, sexualidade. o que que a sexóloga faz, né? Assim, hoje, Isso. para ser sexólogo no Brasil, você tem, não é uma graduação, é uma pós-graduação. A gente não tem mestrado no Brasil de sexualidade. O mais próximo na nossa língua é em Portugal, tem um mestrado lá. No Brasil já deixou de ter mestrado faz tempo. O que a gente tem aqui é que você tem que ser ou médico, tá? Ou psicólogo e também fisioterapeuta. Mas não é qualquer médico. Por exemplo, ortopedista não pode se especializar nessa área. Tem que ser ginecologista ou urologista, preferencialmente. Algumas pequenas outras áreas ainda são aceitas
como pesquisadores, mas esses basicamente podem fazer, pelo menos na USP, essa especialização. Psicólogos também, né? Porque aí você vai trabalhar a questão das disfunções psicogênicas, enquanto que os médicos vão tratar a questão das disfunções sexuais orgânicas, ou seja, enquanto o médico medica, ou a médica medica, né? Aquilo que não é medicado vem para a psicologia, tá? E a fisioterapia pélvica, principalmente, que a gente trabalha a questão da musculatura. A gente não, né? A fisioterapeuta, que é uma especialidade da fisioterapia, vai trabalhar a questão de consciência corporal, musculatura e fortalecimento do assoalho pélvico, né? Então, esses três profissionais podem hoje ter como título sexólogos no Brasil, né? E, como eu falei, eu trabalho a questão emocional. O que vem para mim são as disfunções de ordem emocional. A gente falou no tema, né, que as carícias de uma sexualidade que não depende apenas de um toque. E aí também a gente tem que lembrar que a pele, ela tem memória. Você até publicou, que eu achei. Foi a partir daí que surgiu o tema. A pele tem memória. Ela não esquece um carinho, né? E uma carícia e um afago. Você sabe que o Panelovski é de Natal, né? Olha aí, tá vendo? E a história da sexualidade, né? Desse toque, do que seria sexo e sexualidade, para quem está nos escutando. Sim. Existe diferença? Existe. Quando a gente fala de sexo, a primeira coisa que vem à mente das pessoas, se não uma genitália, né? Assim, tipo menino, menina, mas também a questão da penetração, especificamente. Para a sexologia, a gente entende a sexo como uma função basicamente biológica de um ato para reprodução, especificamente. Até os animais também fazem sexo. Mas nós, humanos, vamos além. A gente vai para a sexualidade, né, que é algo muito mais amplo, que abarca os afetos, que não se restringe apenas a uma penetração ou uma fecundação, né? Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de um carinho, de uma carícia. A gente está falando de dormir de conchinha. A gente está falando até de andar de mãos dadas, né? Então, muita gente acredita que, mas olha, eu nesse momento não posso transar porque eu estou impossibilitada. O que é transar para você, então? Né? Será que a gente está muito, como é que eu vou dizer? Está muito arraigado na nossa mente a ideia do pornô apenas? Isso. Né? Talvez a gente precise ampliar essa visão. E Lícia, uma das coisas mais interessantes que eu observo no consultório é que, com relação, por exemplo, a maior queixa nos consultórios de sexualidade no mundo é a falta de desejo feminino, tá? Eu falo no mundo ocidentalizado, não sei como é que é no Oriente. Mas quando a gente escuta dos colegas de trabalho de outros lugares, é sempre o desejo diminuído como principal busca das mulheres para resgatá-lo. Uma das coisas que a gente mais observa nessa questão da falta de desejo é a qualidade do beijo desse casal, que diminui horrores. Aí entra a questão da pele, como você falou, do toque. E por que diminui? Né? A primeira coisa que essas mulheres falam é, quando eu pergunto, como é que tá o beijo de vocês? Não, tá ótimo. Eu falei, não, mas peraí, como é que tá? E aí elas começam a entender e perceber que aquele beijo que era profundo, que era, sabe, como é que eu vou dizer, um se misturando um pouco no outro, não só em saliva, mas também com pele e tudo, virou um selinho onde a boca está aqui, mas a cabeça já está em outro lugar, né? Por quê? Porque ela tem medo de dar um beijo muito mais quente e se comprometer com esse parceiro ou essa parceira, porque ela já acredita que ela não pode ir adiante. Então ela já começa algo desistindo daquilo. Olha a Ju! A nossa Jujuba! Não sei se eu me fiz entender, ou ficou confuso. Tu entendeu? Assim, a qualidade do beijo fala muito de como está a qualidade da relação sexual desse casal. É incrível a gente observar isso. E a sexualidade, ela inicia desde a infância, vai até a fase, né, da velhice? Como é que isso se dá? Sim, né? sim. Porque as pessoas confundem muito e quando a gente escuta um idoso na clínica, às vezes as pessoas não querem que o idoso
tenha uma sexualidade, que ele tenha uma Gente vivência, que do ele céu. fale sobre. Não Então, são é? muitos tabus, muitos paradigmas, todos envolvidos, principalmente se eu Sim. for pontuar, eu acho que você vai até concordar comigo, nós estamos no Nordeste. O Nordeste, de uma forma mais precisa, a questão histórica, cultural, porque tudo isso permeia a nossa sexualidade. O que é que você fala sobre isso? Do Nordeste especificamente? Sim, vamos pontuar o Lisa, Nordeste, depois a gente fala do tá. Brasil, porque o Brasil é bem É amplo, diferenciado, bem né? É bem diversificado. amplo. Mas você fala com relação ao machismo, a maneira como tratam Também, meninas e meninos, enfim. isso. Ontem eu fiz uma live com uma amiga minha e a gente estava falando um pouquinho disso, e a questão de como que a gente já nasce, de alguma forma, com um papelzinho esperando pela gente sobre o que é ser menino, o que é ser menina, e como esses papéis que já são esperados pelas pessoas, né, de como uma menina deve se comportar e como um menino deve se comportar, isso influencia na nossa sexualidade, né? No jeito da menina ser um pouco mais meiga, mais doce, mais rosa, e na obrigação do menino ser muito macho, destemido, às vezes até grosseiro, né? Porque ele vai copiar, às vezes, alguns papéis, até porque, como que diz, para ser macho, eu preciso imitar um outro macho, E a própria né? menina também é muito reprimida, né? A menina no Nordeste, a gente não pode falar sobre sexo, a gente não pode Lisa, falar sobre isso, aquilo, agora né? eu vou um pouquinho antes de, eu sei que você não ia falar disso agora, mas como eu É, morei em várias partes do Brasil, eu não o bom diria é que é só no isso. Nordeste, não, tá? Inclusive, em Minas, eu tive a experiência de, durante 4 anos, atender lá e me assustou o número de casos de vaginismo que eu atendi lá. É Isso é muito gigantesco, importante absurdamente, falar sobre isso, tá? E né? o vaginismo diz respeito a uma educação extremamente opressora feminina, né? Onde você não tem a permissão interna e emocional e psicológica para se abrir, para estar com Para o fazer outro, uma para se entrega, né? exato, para se conectar com esse outro, para se entregar. Então, assim, eu não acho que isso seja uma questão nordestina. Claro que a gente talvez tenha algumas pequenas diferenças de, talvez, assim, características, enfim. Mas eu diria que isso faz muito parte da família tradicional brasileira, infelizmente, É. né? Né? E isso é bom a A gente falar, educação que a né? gente dá para meninas e a educação que a gente dá para meninos é muito diferente. Né? E a gente não está falando aqui que os meninos estão felizes da vida. Os meninos também estão sofrendo com isso. Também. Né? Muito. Porque eles são obrigados a mostrar uma masculinidade que às vezes eles não dão conta. Uma masculinidade que é grosseira, que é grotesca, que os machuca. E as meninas também, né? Também se veem obrigadas, às vezes, ou alguns atos e desobrigadas, né, de seus desejos, né? Elas são, na verdade, todo desejo feminino, ele não pertence à mulher. Inicialmente ele pertence ao pai, ou à mãe, dependendo da situação, depois ao marido, ao parceiro, à parceira, não sei. Mas quando ela vai descobrir isso, às vezes, né, é um processo longo. Eu já atendi mulheres, pronto, eu vou citar um caso aqui que já faz muito tempo, de uma mulher que ela tinha quase 70 anos, ela era viúva e ela foi viúva cedo, mas como ela tinha filhos pequenos, ela resolveu que ela iria criar os filhos, e até que um dia os filhos saíram de casa e falou: mãe, você é bonita, vai conhecer alguém. As amigas também falavam muito, e ela não se permitia, mas enfim. E até que ela conheceu uma pessoa, e essa pessoa falou assim: como assim você não tem prazer? Né? Você não... Carlinhos, o meu irmão de sangue, daqui do Ceará. Aí ela falou assim: Josi, nunca ninguém me perguntou isso, nem meu marido, com quem eu fui casada 30 anos. Olha Né? aí, não Então, existia nem praticamente diálogo, talvez, não, entre eles. pelo menos não disso, né? O diálogo era E funcional. Como é que estão os filhos? A conta tá paga? E aí eu falei assim, mas e como é que acontecia isso? O sexo, né? A sexualidade de vocês? Ah, a gente sabia que ele queria, eu também gostava, ele vinha, fazia e ia embora. como se fosse quase um ato totalmente mecânico, e esquecia do Exato. que existia, que permeava a Eu sexualidade. fiquei pensando muito naquele buraco no lençol que existiu, né? Talvez Isso, na época da minha avó ou bisavó, não sei da minha exatamente, avó né? existia. E assim, aí eu perguntei, mas
e você, alguma vez se tocou? Ela não sabia nem o que que era isso. Se tocar, como assim? É uma gíria, né? E aí a gente vai explicar. E eu falei, e você já viu a tua região genital? Você já viu a sua vagina, a sua vulva? Né? Vagina, gente, a vulva é o lado externo, a vagina é o lado interno. A gente confunde muito. Enfim. E ela falou assim, não, Josi, isso é para ginecologista, né? Eu falei, passa a mão porque eu tenho que lavar, mas como assim? E foi um trabalho, sabe? Onde eu tive que insistir para que ela pudesse botar um espelhinho na casa dela e poder olhar. Ela me enrolou em várias sessões, até que um dia, enfim, a gente foi conseguindo evoluir. E quando essa mulher chegou no orgasmo, ela falou assim, o que é isso? O que é isso que eu me privei durante tantos anos? Lisa, quando eu conto essa história, eu até me arrepio ainda até hoje, porque assim, Fica foi um dos emocionada, né? dias, eu chorei com ela, de tanta felicidade, sabe? E assim, eu ainda tenho notícias, ela até hoje me fala, tô indo, que é uma beleza, tá com um parceiro, né? Um novo parceiro, tá se descobrindo ainda, porque ela falou assim, eu Você passei fez muitos ela se anos. conectar com o corpo dela, né? Porque essa conexão de mente e corpo que antigamente não se observava que a mente é totalmente conectada com o corpo e com outras situações que a Sim, gente sim. adentra na vida É da aquela gente visão sobre a muito própria sexualidade. mecanicista, né? Muito Isso. mecanicista. Olha uma flor para ela, é um poeta lindo. Nossa, ele tem cada É. poesia maravilhosa. Então, eu acho que é esse o nosso trabalho da psicologia, né? Em todas as áreas, é fazer com que as pessoas, de alguma forma, possam se olhar. Parece que elas não se permitem isso. Hoje, né, teve uma das pacientes que disse assim: o sexo, a sexualidade, o prazer, o desejo, essa conexão, né, do companheiro com a companheira com a companheira e vice-versa, começa muitas vezes num bom dia, nesse momento do Sim, diálogo, desse respeito que hoje está tão descartável, os sentimentos, as situações, por isso talvez, como você falou, tem uma paciente de 30 anos de casada, e ela não conversava sobre o sexo, ela não dizia se isso era bom, se ela não gostava. Tem até posições, né, sexuais que a mulher muitas vezes ela não quer fazer, mas ela faz por obrigação. A questão do sim, toque, do beijo, das carícias. Eu acho que quando a gente fala em carícias, que vão muito mais além do toque, a conversa ao pé do ouvido é preliminar, o toque de com pele. Eu acho que certeza. o maior órgão do corpo humano é a pele, porque não Com tocar a pele, não certeza, né? descobrir, não se conectar ao seu corpo, Mas né? principalmente Então, também, né, ele se está conectado com esse corpo, porque muitas mulheres também esperam, né, que através da penetração, aquele vucu-vucu lá que acontece, pronto, eu vou ter prazer assim, acabou. E às e pensa que é vezes, né? automático, e não é, né? Não, e a gente sabe hoje, né, através de estudos, embora isso tenha sido escondido da gente durante muito tempo, porque é bem recente, é da década de 90, os estudos do clitóris, que é o clitóris, né? Não estou dizendo que seja ele, porque tudo acontece no nosso cérebro, mas o clitóris ele é muito mais sensível ao toque, à carícia, do que o canal vaginal. Então é ele que de alguma forma a gente precisa focar um pouquinho mais, não que os seios não sejam, não que o restante do corpo, porque o corpo todo é um parque de diversões, né? Mas assim, é nele que a gente deve focar. Mas aí que entra. Alguns parceiros às vezes até estão ali estimulando, brincando no oral, mas a parceira está num outro mundo. Às vezes ela não se permite, porque como diz assim, eu não quero nem sentir, porque isso é pecado, isso é errado, Isso. isso é feio, isso é sujo. Né? Então ela não está conectada com esse corpo, e aí ela não vai sentir nada. E desde criança a gente sente, não é isso? Eu queria até Com que você falasse um certeza. pouco da questão da Da sexualidade na infância, infância. né? Uhum. Essa semana a gente passou por uma descoberta da minha sobrinha, de 5 aninhos. Ai, E aí gente, meu que irmão fofo, mandou, né? muito fofo, meu irmão mandou logo uma mensagem para mim e disse, é a única pessoa que me chama de Kaline que eu respondo. Ele disse, Kaline, aí disse, né, o nome da nossa Sim. sobrinha, ela está tocando na genitália dela e ela não para de tocar. O que é que eu faço? Eu disse, que bom, ela descobriu que ela tem a genitália dela, isso é normal, isso é natural, ela está com 4, 5, 6, 5 aninhos agora na Sim, idade fálica. Só que existe uma diferença, né, na questão do erotismo, da sim, malícia, de tudo sim, isso que sim. eu queria que você fizesse um Tá. resumão aí para as pessoas que estão nos Bom, escutando e que têm na verdade, filhos, porque sim, às vezes reprime logo a criança e não é assim, né, Josi? quando a gente grita, né? Quando, ai, tira a mão daí, na verdade a gente não sabe lidar com isso, né? A gente tem medo do que isso pode calhar.
né? E a gente também nunca sabe como... Oi, Val! A gente nunca sabe como lidar, às vezes, com a nossa sexualidade. Por isso eu Isso. barro a do outro, né? Bom, no primeiro momento em que alguém começa a nos tocar, troca de fraldas, sei lá, o banho, a primeira troca que a gente tem sexualizada no nosso corpo, mas não erotizada, é no bebê mesmo, né? Só que é uma troca passiva, ainda é o outro me manipulando de alguma forma. E aí, quando eu começo a descobrir o meu corpo, né, os meus cheiros, e aí eu começo a me tocar, e eu chego nessa região e eu percebo que tem alguma coisa gostosa acontecendo aí, né? Muitas vezes a gente é barrado, opa, tira a mão daí, menina, né? Uma vez eu ouvi uma mãe falando, não no consultório, mas através de uma rede social, que achava que ia levar a filha no centro espírita, porque provavelmente ela estava possuída porque ela estava tocando no pipiu dela, né? E ela tinha também por volta dos 5, 6 anos, que a gente sabe que é perfeitamente esse momento de descoberta, que é um momento justamente em que a criança está fazendo ela saiu dessa visão só, eu sou um pouco a extensão dos meus pais, eu também tenho um contorno, né? E aí ela está experimentando, né? E o melhor que os pais podem fazer não é gritar, mas também não é incentivar, vai lá, toque, né? Mas chegar e falar assim, é gostoso, né, filha? E aí, que legal! Porque ela tem que... Como é que é esse toque? O que que é? Escutar dessa criança, o que que ela sente. Aí falar assim, filha, olha, isso é muito legal, isso é gostoso. E repetir o que ela falou, vamos supor, né? Mas assim, você deve fazer no teu quartinho, só com você, não deixa ninguém tocar nesse ponto, só essa parte é tua, o corpo é seu, para ela se apropriando dessa parte, né? Então, assim, basicamente isso. Claro que não é só isso, né, Lisa? E essa sexualidade, depois que essa criança vai para a escola, ela vai sendo esquecida, ela vai brincando com outras coisas, vai socializar, ela vai trocar o toque do corpo pela socialização. E isso vai voltar depois. E aí vai diferenciar muito de criança para criança. Tem criança que aos 11 anos já começa de novo essa socialização agora já com outros. E tem criança que só... Criança, né? Adolescente, né? Já pré-adolescente, adolescente. E aí, mas dos 11, 12 e aí em diante, isso já é com o outro. Primeiro é com ela. E esse momento é super importante, que ela, sei lá, que ela tenha esse espaço para se permitir se tocar. Mas eu duvido que a maioria de nós tenha tido. Verdade, principalmente da nossa época, né? Eu tenho 40 Sim, anos, vou fazer 41. Sim. Hoje é que se fala mais sobre sexualidade. Você vê, a gente coloca um tema ao vivo e as perguntas que eu recebo são todas assim, por favor, mas não me identifique. Então, apesar do século XXI, da modernidade, de sexo, de todas as formas, quando a gente para falar sobre sexualidade, que é tão importante, né? Como a gente já até pontuou, que a Organização Mundial de Saúde coloca como pilar da qualidade de vida do bem-estar do ser humano, mas as pessoas não querem falar, não querem realmente ter orientação para poder entender como é que eu estou me conectando com o meu corpo, o que é que eu sinto, o que é que eu posso conversar com o meu parceiro. Mas, ao mesmo tempo, existe tanta curiosidade sobre isso, né, Lisa? Tanta curiosidade, mas é tudo no velado, no silêncio, não fala. Né? É tanto que tudo que diz respeito ao sexo, parece que tem um lugar, é o lugar, como é que eu vou dizer? É o lugar profundo. O tabu. Isabel, lá de São Paulo, minha amiga, psicóloga Isabel. Também, Josi. Quando eu for a São Paulo, vou lhe levar para conhecer Bel. Boa, pode me levar para São Paulo facinho, que eu adoro São Paulo. O tabu, o preconceito, a discriminação, ela sempre vai existir, o que a gente chama de tabu, né? Todo esse lugar, igual, quem assistiu Harry Potter sabe que é aquele nome que não pode ser dito, né? O Voldemort, né? Não tem o negócio do Voldemort? Isso. Então, o sexo é um nome que não pode ser dito. A sexualidade é algo que não pode ser falado, parece. E todas as etapas da vida a gente vai ter a sexualidade, né? Principalmente quando a gente inicia essa vida sexual. O que é que você fala? Assim, o início da vida sexual, dos toques. Nós estamos vivendo um momento onde a imagem corporal é muito discutida, uma imagem corporal perfeita. Isso muitas vezes pode até impedir a questão do próprio sexo, da sexualidade, da entrega, de como é que a gente está diante de si mesmo, de como é que a gente se conhece, se conecta. Eu acredito assim, que essa coisa do corpo perfeito já esteja sendo discutido bastante. Mas eu não acho que o nosso pensamento vai mudar
só porque se está se discutindo, né? Dizem que leva 200 anos para que alguma coisa comece a mudar. Para uma quebra de paradigma. Mas embora eu acho que agora vai ser mais rápido. Segundo a ciência, é 200 É. anos. Mas agora a gente está evoluindo. As informações estão sendo tão rápidas que eu acredito que vai ser um tempo um pouco menor. Mas o fato é que, assim, estamos falando sobre isso, sobre, não existe peso ideal, esse número não você não é só um número, bababá. Mas nós mulheres ainda, né, vamos pra cama, muito. Às vezes do tipo, ai meu Deus, essa celulite, ai meu, acho que tem um pelo encravado, a calcinha não tá combinando. Então a gente tem muito essa questão. E isso nos afasta do sentir. Porque a gente tá pensando, não tá sentindo, né? E eu estando pensando e não estou sentindo, eu não vou sentir nada. E aí eu vou sair de uma relação muito mais frustrada. E aí vamos entrar num ciclo vicioso. Eu entro nessa relação acreditando que eu não vou ser boa o suficiente porque, sei lá, XY do meu corpo não está ideal. Eu não sinto o meu corpo porque eu estou mais pensando do que sentindo. Eu saio da relação sem prazer, frustrada e dizendo, tá vendo? Ó, eu disse que ia ser ruim e foi. E a mulher tem que entender que ela tem desejo, ela tem prazer, ela sente necessidade por essa questão de tanta repressão, de tantos tabus e de tantas blindagens colocadas, principalmente no sexo feminino. Muitas vezes a mulher, você até pontuou mais atrás, a questão do pecado, que é a questão judaica, cristã, que colocou tantos, vamos dizer assim, tanto peso no sexo para nós mulheres falarmos. Então, quando a mulher sente um desejo, que está sozinha em casa, que tem a necessidade até de brincar com ela mesma, de usar brinquedinhos, etc., muitas vezes ela se coloca no lugar dessa mulher pecadora. E que não existe isso de pecado pro sexo. Eu queria que você falasse sobre isso. Tá, e aí como é que você quer, né, de alguma forma, sentir prazer se a sensação... Vamos pensar o seguinte, se eu só dar um beijo na minha prima Annalise que está aí, né? Todo o sentimento, toda a sensação, ele vem de um pensamento. Ele brota de um pensamento. Então eu tô aqui me tocando, o meu cérebro está reconhecendo às vezes isso como prazeroso, mas também, às vezes, não só prazeroso, mas alguma coisa nesse sentimento, através do aprendizado indireto, mensagens subliminares como é que eu vou dizer, do aprendizado dessa menina, do desenvolvimento dessa pessoa, vamos pensar pessoa, né? Entendeu que certos prazeres, que certos lugares, que certos toques são pecado, vamos supor, como você falou. E aí no momento em que ela está quase sentindo esse prazer, no cérebro dela diz assim, tu tem certeza que vai fazer isso, sua pecadora, sua louca, sua devassa? Você vai queimar, né? Vamos supor, eu tô brincando no fogo aqui, do inferno. Exato, mas já bate aquele segurança de boate 4x4, por 4x4, né? Dando uma bronca e dizendo, isso não é pra você. Ou seja, e aí o prazer que poderia existir já fica bloqueado. Totalmente bloqueado. Pode bloquear lá embaixo também e fazer o vaginismo também. Isso, mas claro, isso aí são outros fatores, mas enfim. E isso é uma das coisas que eu acho muito interessante. As mulheres que chegam pra mim com a queixa de anorgasmia, que é a dificuldade de atingir o orgasmo, tá? O orgasmo. E essa é a segunda maior queixa no mundo, tá, gente? Só pra vocês terem ideia. Normalmente eu presenteio com bullet. Bullet é um brinquedinho erótico, bem básico, e ele não tem formato fálico, até pra nem assustar. Ele tem como se fosse uma gotinha e ele vibra só, com uma pilha, simplesinho. É um brinquedo bem simples. Eu presenteio porque eu sei que elas não vão comprar. E aí eu falo, vá pra casa, tire uma hora pra você. Claro que depois, isso é uma segunda tarefa, já depois delas terem reconhecido toda a vulva, tá? Reconhecer vulva, vagina, toda essa anatomia, que já é um trabalho que eu faço através da comparação com uma orquídea, porque muita mulher acha, ai meu Deus, que coisa feia, né? E aí quando elas se tocam, quando eu dou o bullet e peço para elas experimentarem, eu falo assim, não se cobre, apenas coloque o bullet com um pouco de lubrificante na região do clitóris. E espere sentir, feche os olhos, se quiser bota uma playlist. A maioria chega pra mim e fala assim, Josi, não foi ruim, mas eu não senti nada. Eu falei, faz de novo. Calma. Tá, calma. Até porque o orgasmo também é um aprendizado. É isso que eu quero dizer. Porque o cérebro, às vezes, ele até diz, o que é isso? Não é ruim, mas eu não sei, eu nunca senti isso, eu nunca me permiti isso. Então é um lugar novo, é uma sensação nova. E aí, quando ela insiste,
2, 3, 4, às vezes, no máximo 4 vezes do uso, ela diz, o que é isso? Eu nunca mais vou viver sem isso, né? E Uau! na hora que ela entendeu que gostou, ela vai, né? Sim, aí ela quer fazer de novo. E Mergulha, aí eu vou te mergulha. dar até um exemplo que eu costumo usar, né? Assim, imagina a questão do sushi. A gente não tem. A maioria das pessoas, quando é a primeira vez que você tem a apresentação com sushi, porque a gente não tem uma cultura de comer comida crua, fica assim, é o asco. Dificilmente alguém vai dizer amei de primeira. Duvido, né? Deve ter, claro, não dá pra gente generalizar, mas de maneira geral a maioria diz, não, que isso, comida crua. Aí as pessoas dizem, insiste, né? Come mais um pouquinho, só mais um pouco. E é essa insistência que vai dando ao cérebro aquela sensação de, isso não é tão ruim, já que ela tá insistindo. Porque, primeiro, não é ruim, mas não é, como é que eu quero dizer assim? Não é desprazeroso, mas também não tem Na prazer. verdade, Mas talvez, na verdade, talvez seja estranho para ela, até porque ela vai fazer um toque, ela vai usar um aparelhinho, um brinquedinho que talvez ela nunca imaginasse passar por isso, sim, por causa de sim. tantos bloqueios colocados na mente dela. Mas o próprio brinquedo, né? como ele não tem nenhum formato fálico, e ele substitui esse dedinho, né? Ele às vezes é até melhor, porque se eu fosse direto com o dedo dela, haveria muita frustração e às vezes ela não se permite, é uma coisa indireta. E depois a gente vai introduzindo isso para que ela possa fazer essa manipulação com o próprio, e o toque, com a um própria exemplo, mão. você vai dar o brinquedinho, mas assim, eu já vi alguns estudos que dizem assim, o melhor que você faça com que a mulher ela se toque com a própria mão, sim. né? Não, Até para poder mas a ela gente quebrar faz já isso, né? A gente faz isso. né? Só que se começar direto com a mão, às vezes o bloqueio é maior ainda. Maior. Tá? Maior até por causa de tantas situações, né? Exato. Envolvidas. E assim, como é sério, o bullet, ele faz exatamente o que um dedinho faz, só que ele é muito mais rápido. Até o brinco fala assim, olha, é como se fosse bater clara de ovo, né? Com o dedinho, é bater clara de ovo com garfo. O bullet é uma batedeira. Então ele é muito rápido. E aí, quando você já tem esse registro do prazer, depois o dedinho vai ser mais Fica fácil na de ser memória, acessado. né? Vai ser mais fácil. Exato. Vai ser mais fácil de ser acessado quando você já fez esse caminho na memória, né? Uma moça até falou, eu perdi, que é como o açaí também. Ninguém curte açaí de como primeira. Como tomar açaí, foi. Né? Ninguém, desculpa, tá, gente? Eu também já generalizei. Mas vamos colocar assim, muita gente não curte comer açaí de primeira. O que você faz? As pessoas dizem, incentivam. Insiste um pouquinho, né? E essa insistência que vai abrindo o caminho para você reconhecer aquilo como prazeroso. É quase o que a questão da interdisciplinaridade, é quase o que a fisioterapia mesmo pélvica já ajuda, porque ela vai fazer com que você repita certos movimentos, você trabalhar a mente para você mesmo, de acordo com essa conexão de corpo e mente, com a sua genitália, com a sua sexualidade, com os seus desejos, quebrando paradigmas, quebrando traumas, que muitas dessas mulheres trazem N traumas de outras situações. A gente sabe que durante a prática clínica da psicologia a gente atende pessoas que já passaram por situações assim de violência doméstica, entre outras situações com os próprios parceiros e parceiras. Muitas vezes as pessoas passam por incômodos que ficam totalmente, vamos dizer, na memória afetiva de cada um, porque nosso cérebro é como se fosse uma máquina, como se fosse um computador. E tem a área de trabalho, tem as faixas, principalmente quando a gente fala sobre sexo. Porque sexo ele vai trazer tudo isso, né? Vamos dizer assim, subsidiado na nossa mente, desde as nossas experiências lá da infância, desde a vida, se brincar, intrauterina da nossa mãe, até a gente ficar, né, jovem, adulto e adulto. Os idosos principalmente, eles precisam ser vistos como seres que têm sexualidade. Eles sexuais e não assexuados, né? Não, mas eu queria que você também falasse sobre os idosos. Só um pouquinho, né? A Sony, ela mandou até algumas perguntas, a gente perdeu. Perdão, Sony. Ela está perguntando se o oral é essencial em uma relação. Eu não usaria a palavra essencial, tá, Sony? Mas eu diria que ele é bem-vindo, né? Até porque, assim, ele faz parte de uma preliminar. O que é preliminar? A preliminar diz respeito, inclusive, às vezes, a esse bom dia, como a Alissa falou, né? Não adianta vocês serem gentis apenas na cama. Não adianta um casal, né, de repente, que se xinga o dia inteiro, de repente achar que na cama... Quer dizer, tem gente que curte, mas isso tem a ver com, às vezes, um casal meio sadomasoquista, mas é outra relação. Mas, fora desse contexto, a gente tem que entender que antes da cama, essa relação também precisa ser erótica. Às vezes o casal,
acho que a gente já comentou sobre isso, né? O casal só sabe falar sobre como é que estão os filhos, como é que estão as contas, mas não sabe, brincar ainda um com o outro. Ter uma relação erótica, inclusive na fala, no gesto, num olhar, num beijo. E aí, isso também é preliminar, assim como um oral é preliminar, né? E vai depender muito de cada um, né? Também, Josi, o que é que eles gostam. Eles precisam verbalizar. O que é que você gosta de tocar? O Sim, que é que você gosta que sim, eu faça em você? Quais são suas fantasias? Onde você gosta sim, que eu toque? Onde mais você tem, vamos dizer assim, prazer, tesão? Porque sim. muitas vezes essa falta de diálogo dos parceiros, independente da, vamos dizer, se é homossexual, se é heterossexual, porque aqui a gente está falando de Sim, de sexualidade pessoas, a gente tá falando de de pessoas. A pessoas, gente né? aqui vai Independente do independer. seu Então, gênero, assim, tá? a gente independe do gênero. A gente precisa entender assim, como é que você se conecta com o outro, com a outra Sim, pessoa, né? sim. Principalmente agora fizeram uma Olha, pergunta aí sobre a pandemia. O que é que eu posso fazer se sim. eu não tenho parceira na pandemia? O que é que A gente você chega lá, fala, tem muita coisa pra gente né? falar, né? Inclusive, quando antes de chegar dessa questão da pandemia, uma das coisas que eu vejo também com muita frequência nos casais, a questão, além desse diálogo que deixa de ser erótico e fica mais organizacional da casa, né? Eles também repetem muito no corpo um roteiro que eu considero falido, que eu chamo de cruz, que é beijo, peito, vagina, sabe? Aí fica assim, ó, só. Parece um cruz credo, né? E Gostei, assim, gostei. tan, 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 tan. Gente, o corpo precisa ser todo explorado. Sempre que você entra numa relação onde, às vezes, você deita, o parceiro já explora aqui, explora ali, explora ali. Desculpa. Explora. Quase não Explora. saiu. Trava a língua, né? Explora. Se você entrar numa relação sexual mecânica, né? Ou, de certa forma, muito automática, o cérebro dorme. Ele, sabe, é Isso. igual aprender a dirigir. Quando a gente começa a dirigir, a gente está super atento. Depois fica tão automático que a gente já está passando batom, ligando. Isso é perigoso. Você precisa deixar o cérebro atento, senão você não sente nada. Então, sair desse roteiro falido e criar condições. Perguntar, Muito bem. conversar, mas explorar, principalmente, tentar extrair coisas novas, porque sempre tem, gente, né? Um cangote, é uma dobrinha, é um dedinho, é uma massagem. Então, aprender Instigar, a né? O explorar, outro. instigar. E aí a gente já entra na questão da própria Apimentar a quarentena, relação. né? E aí a gente entra na Isso. própria questão da quarentena. Para quem tem, para quem não tem parceiro. Para quem não tem parceiro, gente, é um bom momento de descoberta do próprio corpo. Um bom. Mas vamos supor, os meninos falam, mas eu já me conheço pra caramba. Então, de repente, estabeleça com alguém com quem você vem conversando, seja no Tinder, né, uma relação mais profunda. Porque sexualidade, né, quando a gente pensa no sexo, a gente pensa na penetração, mas quando a gente pensa na sexualidade, a penetração ela pode acontecer também por um diálogo. E ela, às vezes, pode ser até mais profunda e mais prazerosa. Né? Olha aí. E em relação às mulheres, aproveitar para se conhecer, de repente conhecer um produtinho aí novo, sei lá, se permitir ler um conto erótico. Gente, é muito, muito. Ajuda demais no desejo sexual a leitura de um conto erótico, mais do que a visão, Até tá? porque instiga a A imaginação, né? A imaginação. memória tem a ver com a Exato. imaginação. Quando a gente Totalmente. imagina, você não precisa estar com o outro para imaginar um momento Não, assim que não, foi não. delicioso, que foi É, prazeroso, e você sente tudo no corpo, né? tudo. Sente Ó, tudo um no exemplo corpo. disso, quando você está lendo um livro, né? Que quantas vezes se você está realmente lendo envolvida, não é aquela leitura nada a ver, não. Você tem raiva de um personagem ruim, você se emociona com um personagem bom, né? Não é dessa forma? Então, assim, a Isso. leitura, ela te dá essa capacidade de entrar no contexto, de sentir cheiro, de provar sensações. Parece até que ela te dá a textura, né, na coisa. Aí você fala assim, Josi, mas a visão, se eu assisto MasterChef, eu sinto fome. Também, então, ver um filme ajuda? Ajuda. Mas eu prefiro a leitura, por quê? Porque o filme vem tudo muito pronto, mastigadinho, né? Assim, E a e eu leitura acho estimula mais a a imaginação. estimula, ela trabalha muito mais. Ela é como uma musculação para o cérebro, né? Pronto, é uma fisioterapia cerebral, na verdade, que você Exato, faz, e tanto exato. estimular, e tanto você mergulhar e você sentir.
É você Sim, sentir de dentro para fora, você se permitir sentir no toque da pele, dos seus órgãos, do seu exato. corpo, essa conexão de mente e corpo. E você também entender que você pode. Acho que a Com gente tem que quebrar certeza. muito paradigma mesmo, os tabus, como Isabel até falou, psicóloga, e entender que eu estou fazendo sexo porque também eu desejo e eu quero. Não é só ele que ou ela que vai buscar. Eu também posso buscar, eu também tenho desejo. Acho que a gente tem que colocar muito isso para a gente sem se bloquear. O bloqueio é quem já Sim, trava. Até sim. muitas vezes eu digo assim às minhas Ui, pacientes, minha olha, água. existe o que eu chamo de cinto de castidade psicológica. É a gente que coloca esse cinto de castidade psicológica, a Que gente é se dá, a gente invisível, né? Que ele é isso é invisível, né? invisível. E aí a gente tem que entender, a gente tem que investigar muito bem nosso paciente, né? Claro, Seja ele claro. homem ou mulher, a gente tem que investigar os contextos, a gente muitas vezes tem que trazer o parceiro ou a parceira para o atendimento, para também ajudar nessa Para situação. aumentar, para ampliar isso, né? Para Para entender o ampliar, eu queria que contexto você maior. falasse sobre, você já até pontuou Tá, mais atrás, sobre a disfunção sexual feminina, que é tão aparente na clínica sim. da Do psicologia, a desejo, né? questão Você tá do falando, desejo, né? da falta de lubrificação, é quando É, dói, a mulher é. evita realmente ter relação sexual, porque Até no porque que a dor, dói ela é é muito muito. rápida a conexão, Exato. né? No nosso cérebro, a dor e o prazer tá bem pertinho, né? É um limiar muito próximo. Mas a dor, ela é muito marcada pela situação de não faça mais isso, né? O Isso. nosso mecanismo de defesa diz, isso te traz danos. Então, se você tem uma relação onde tem dor, às vezes você leva essa sensação para a próxima relação e o que, que vai acontecendo? O teu cérebro diz, isso dói, fecha as escotilhas. E aí você fecha uma musculatura do canal vaginal, que é o músculo, ei Neto, é o músculo do assoalho pélvico, que é poderosíssimo, né? Que pro bem e pro mal, digamos assim, no sentido pro bem que eu digo porque ele tem benefícios maravilhosos para nossa sexualidade, mas pro mal porque ele também pode contrair e não deixar entrar nada nesse sentido, mas é tudo por um gatilho, né, de medo, de antecipação de uma dor, sabe? E essa antecipação, por exemplo, a primeira vez da maioria das meninas, Lissa, quem nunca ouviu que a primeira vez vai doer? Né? E aí eu ainda escuto muitas mulheres falando assim: ah, a primeira vez dói. Eu falei assim: olha, isso não é um processo natural né, da natureza. Isso é comum, mas não é natural. Tá? Porque o natural é não sentir dor. A gente sente dor porque da mesma forma em que se eu digo que se alguém diz que aquele lugar que eu vou, digamos, eu vou para um dentista e todo mundo diz, ó, vai doer. Ninguém vai, né? A gente vai um pouco tensa ou muito tensa. Então já vou travada. Se alguém diz que a primeira relação dói, como é que você vai para essa relação? E para nós, a maioria das mulheres, a gente aprende não só que dói, como que vai sangrar, como também que você pode engravidar, como também que você vai virar puta, enfim. Ou seja, você vai É. pesadíssima, você vai carregada, minha filha. Então, assim, é difícil realmente não doer. E para amenizar essa dor, o que é que você orienta? Além da terapia, existe algo, lubrificantes? Não, mas aí a gente está É, falando dessa primeira dor inicial, né? Ou você está falando do certo, vaginismo, não sei. Porque aí o dessa vaginismo dor já e é. do vaginismo também. Mas o vaginismo já é uma coisa bem mais. Como é que eu vou dizer? Bem mais significativa, bem mais séria, né? Porque as primeiras vezes, pela essa tensão, pela falta de lubrificação, às vezes essa mulher sente dor por causa do atrito. Os dois às E vezes estão nervosos, né? interessante, Josi, que quando você fala assim, falta de lubrificação, muitas vezes as pessoas só associam a falta de lubrificação, principalmente nas mulheres, na menopausa. Porque as mulheres menopausadas, a gente vai ter que botar aí, você vai falar ainda sobre isso. Vixe, vamos ver se dá Mas tempo. Eu queria chegar lá, é, né? E assim, Mas porque na Lisa, prática clínica, a gente vê que independe de idade a falta de lubrificação. Hoje eu atendo meninas bem não, jovens com isso falta não de tem nada a ver. Ó, lubrificação. pensa assim, o desejo, ele é como fome, tá? Vamos pensar na fome. Quando eu tenho fome de algo, eu salivo. E a saliva Isso. seria, digamos assim, o paralelo para a gente chegar na questão da lubrificação. Mas se eu tenho medo daquilo, ou se eu acho que aquilo é ruim, que não é bom, porque foi o que eu aprendi, que vai doer, que eu vou virar puta, que eu vou, né, vou ter uma DST, que eu vou pegar um filho, como é que eu vou salivar para isso? Né? Eu tô mais tensa do que salivando, entende?
Agora, dando um salto quântico, né? Vamos pensar na questão do pessoal. Ou você quer que eu fale do vaginismo nesse meio termo e na dispareunia? Fale, você fala do Tá. vaginismo, já que as mulheres estão escutando, até porque a gente tem pacientes que estão passando por tratamento oncológico, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, pessoas que É, estão sim. em vários tipos de situação que realmente pode estar provocando ou já Tá. tinha esse tipo de situação vivida. Então, assim, a gente hoje vive num mundo que, inclusive com a pandemia também, com esse, eu acho que com esse impacto que o mundo está trazendo de uma pandemia do medo, de ansiedade, inclusive até a própria sexualidade, a gente tem que ter um olhar mais carinhoso, mais afetivo, entender, eu tenho que me dar Com tempo, né? certeza, com Mas as certeza. pessoas estão Tá, só tá focando em todo outras mundo com coisas. medo. Sim. É. Isso. Bom, tá todo mundo um pouco perdido, né? E esse perdido também deixa a gente ansioso, ou se tá comendo demais, se tá transando demais, se tá transando de menos, enfim, tá tudo 0, 8 ou 80. Mas vamos pensar assim, existem dois tipos de transtornos ligados à dor, né, e à sexualidade. Um é a dispareunia e o outro é o vaginismo, tá? O que significa isso? Nos dois há o processo da dor, nos dois há um gatilho mental que diz fecha lá embaixo porque é perigoso, né? De alguma forma a gente entende, o cérebro manda esse comando. Só que a diferença um pouco básica é na dispareunia, a mulher ainda permite a penetração, ainda há uma possibilidade. É como se fechasse, mas não totalmente. Só que ela permite a penetração, mas com muita dor. Algumas delas, e é bem comum a gente ouvir, elas falam assim, Josi, parece lâminas lá dentro, né? Olha só pra você ter ideia. Já o vaginismo, nem um dedinho entra. Então, também muitas mulheres chegam e falam assim, Josi, eu acho que eu sou fechada, parece que tem uma parede ali. Só que elas nem olharam, você acredita? Nem olharam. Só tem essa fantasia, né? Algumas já houve casos de mulheres casadas há 3 anos com vaginismo, ou seja, nunca houve penetração, né? E até outras um pouco mais, enfim. E considera-se um vaginismo quando você realmente tem essa impossibilidade mais bem mais, como eu falei, nem de um dedinho, não tem a possibilidade de um exame ginecológico, jamais. Não, você trava a perna completamente, tá? Isso depois de 6 meses, a gente pode atestar. O trabalho com o vaginismo, normalmente, é com a fisioterapia, para fazer um trabalho de consciência corporal e de extensão dessa musculatura, né? Relaxamento, dilatadores, tá? E a parte psicológica, que é desarmar nessa bomba que o cérebro está o tempo inteiro informando. Perigo, perigo, perigo. Então é um trabalho em conjunto. Vamos pular um pouquinho, Lissa, agora então para a questão, porque eu estou vendo que a gente só tem 10 minutinhos. Vamos. Né? E assim, só para ilustrar a questão, vou dar um salto quântico agora aqui, nem tanto, né? Mas um salto para a gente falar da questão da melhor idade e a sexualidade. Como a gente tem medo da sexualidade do idoso, né? Como a gente tem medo de ver corpos que a gente não quer olhar porque não é tão bonitinho, se tocando, né? Se acariciando. E eu acho que isso assusta, por isso que a gente não fala. E como a gente não fala, como a gente tem uma cultura que diz que a sexualidade ela não acontece, que ela não existe nem na infância e nem na velhice, né? É como se esses fossem lugares que, pronto, quando eu chegar aqui é game over. É tanto que muitos homens dizem assim, ai, Josi, mas eu só tenho 38 anos para ter tão pouca sexualidade, eu só esperava que eu fosse ficar assim aos 50. Eu falei, a vida não acaba aos 50. E a sexualidade vai morrer com você. Você pode ter 80, 100, você pode ter ereção, você pode ter desejo. Isso não tem nada a ver. Agora, quando a gente fala de desejo sexual, a gente também está falando de como é que está o teu desejo pela vida, por você, como é que você se olha. Então, esse game over também diz respeito, às vezes, à maneira como nós chegamos nessa maturidade. Às vezes eu já não acredito mais em mim. Às vezes eu já estou aposentado, os filhos cresceram, já não reconheço meu parceiro, ou estou só, não sei. Mas o fato é que eu digo, se não era, agora é que não é mais. Entende? Eu desacredito. Como é que eu posso ter desejo se eu estou... É quando a gente está gripado, a gente não fica com o nariz entupido e não sentindo gosto de nada, nem cheiro. É como se a vida tivesse perdido esse sentido. A maioria das pessoas pensam assim, mas não precisa ser dessa maneira. Essa coisa, Lissa, de que a mulher chega na maturidade, na maturidade, né, na maioridade, ou pós-menopausada, completamente seca, não é só uma questão hormonal, também está aqui.
tá? Eu acho que a mulher deveria até lembrar que na menopausa ela pode tudo. Mas ela colocou, já foi colocado socialmente. Isso que eu tô É uma falando. barreira muito grande, Ela chega né? acreditando que esse lugar é um game over, entende? Então ela já chega É. lá derrotada, assim, tipo, me entreguei. Olha, tem um filme no Netflix, quer dizer, eu não sei se ainda tem, é um filme europeu, e como o filme europeu ele é diferente daquela lógica americana, mas assim, é muito interessante porque o filme, o nome chama Flores, tá? Ele começa com uma sentença médica a uma mulher relativamente jovem, por volta dos 40 e poucos anos. Quando eu falo sentença, é porque o médico lê um monte de desgraças que vai acontecer com ela porque ela entrou na menopausa. Sabe, assim, ó, você vai ter depressão, você vai ter muitos calores, a sua vagina vai ressecar, a sua pele vai ressecar, seus cabelos vão cair. Aí a mulher fica assim, mas como assim? Não, é porque você entrou na E isso menopausa, já bloqueia sabe? ela, né? Deixa ela E, atônita. não, e isso a gente já escuta às vezes até antes dessa sentença médica, né? Então a gente já acredita que vai acontecer. E se eu acredito que isso vai acontecer, de alguma forma eu já estou contribuindo para essa realidade. E a gente sabe hoje o quanto que trabalhar essa musculatura pélvica, contrair, relaxar. Você trabalha com, dentro do nosso canal vaginal, a gente tem glândulas, que são as glândulas de Bartolin, que são responsáveis por essa salivação, né? Por essa lubrificação. E essas glândulas às vezes ficam adormecidas, porque eu não trabalho essa musculatura. E as mulheres que trabalham essa musculatura chegam à sua menopausa com prejuízo quase zero. Olha aí. E elas Né? podem Então, usar também algum lubrificante para melhorar mais ainda, né, a performance pode, delas. Lisa, você como eu, né? Você usa óculos. E o fato de você no dia, você não nasceu usando óculos. Fato, nem eu. Mas o fato de você usar óculos te faz menos incapaz? Lógico que não. Não, é só um auxílio. Lógico, Então, mesmo que eu é. não consiga lubrificar, usar um lubrificante não te torna inapta para a sexualidade. É como um óculos, né? Isso. Tá? Então, a gente tem que usar coisas a É, nosso favor. tenho aqui uma fala de uma senhora de 70 anos. E ela fala assim: para mim, hoje, o sexo não é pelo sexo. Eu queria que a parte de receber um carinho, quando se é jovem, queremos fazer sexo pelo prazer. Quando a gente chega a uma certa idade, o sexo para a gente é na parte do carinho, de dormir junto, de um beijo. Durante uma conversa na cafeteria, ela falou sobre isso. E onde Sim. costuma marcar, inclusive, ela fala também pela internet, que é onde estimula o desejo sexual dela. Então a Com o gente hoje parceiro nessa. ou ela é solteira? Não, ela é solteira e tem as parceiras, né? As parceiras dela. E aí a gente tem que entender, a gente está na pandemia, a gente hoje, inclusive, está na pandemia, mas tem uma tecnologia a nosso favor, né? Sim, A gente tem a gente, ó. tecnologia a nosso favor. A Nossa, a gente tem tecnologia é o nosso maravilhosa. lugar, o nosso lugarzinho a nosso favor. A gente tem brinquedinhos a nosso favor. A gente tem o nosso contato a nosso favor, tanta coisa. Queria que tanta você informação, falasse né? aí na pandemia, de uma forma geral, o que é que as pessoas poderiam estar fazendo para se ajudar? Porque está todo mundo tão em pânico que esquece que você É pode verdade. realmente se Sim. ajudar, né? Liz, eu acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é tirar, já que isso causa um certo alvoroço, dizer assim, para de pensar em sexo. Né? Quando eu falo para, reseta tudo isso e pensa como é que tá a tua vida hoje, na tua casa, né? Na tua relação com essas pessoas com quem você está convivendo aí, se só ou se com outras pessoas, não sei. Mas assim, o que é mais importante é que a gente tem que entender que não vai ter momentos que a gente vai estar com mais dificuldades, que os humores oscilam, fato. A gente tem que ter muita paciência com quem está ali próximo, com aquela toalha que às vezes que a gente não suporta. Então, tudo isso a gente tem que ser mais cuidadoso, porque quanto mais a gente se irrita, pior o ambiente fica. Parece que a gente joga uma bomba de gás lacrimogêneo e todo mundo vai cheirar junto, gente. O pior é isso, né? Então, vamos ter calma. Para de falar de sexo, até porque quando a gente fala de sexo, a gente está falando da função. Vamos falar de sexualidade. De que maneira eu Isso. estou cultivando os meus afetos, né, com as pessoas que estão ali do lado? Ter tempo para mim é importante, mesmo que eu more num lugar muito pequeno, conversa com esse parceiro ou com quem você vive, família, mãe, pai, para cada um ter um tempo também sozinho, pra gente, porque a gente tinha isso e a gente perdeu, né? Tirar um tempinho, nem que seja, sei lá, escondido ali na varanda, vai ler um livrinho, vai ver uma tua série, tem um tempo, cada um tem um tempinho para si, né? Depois tem um tempo para o casal, sabe? Que pode ser dançar, que pode ser tomar um café à tarde, né?
Isso é sexualidade também. E sem que a gente perceba, daqui a pouco, isso é como uma vontade de nos levar para a cama. Né? Que não precisa ser feito na cama, necessariamente. Mas isso acaba dando vontade. Então, assim, não acho que exista uma receita, fato, até porque não existe, jamais. Não. Mais interessante, mas o mais importante é a gente entender que a gente precisa cultivar esses afetos. Eu Cultivar acho os afetos importante também a pessoais gente e os que lembrar. estão ali do lado, né? Eu não sei se você percebe, muitas vezes esses relacionamentos duradouros, de muito tempo, de 20, de 30 anos, às vezes as pessoas se acomodam e nesse comodismo esquece que ser namorar é todo dia. Que você precisa fazer gentileza, afago, dizer coisinhas no ouvido, ou mandar pelo WhatsApp mensagem todos os dias. O nosso tempo está se Gente, acabando. é todo dia, e assim, Oh, o cérebro precisa disso, ele precisa dessas surpresas, né? Senão ele isso. entra nessa coisa, como eu falei, no Eu automático tenho e a que gente